Olá, tudo bem? Muito bom ter sua presença de novo aqui. Sou o Thiago Marinho e para mim é uma honra ter você novamente comigo. Hoje a gente vai conversar sobre um camarada que, se você pensa que tu tá errado na vida, é porque tu não ouviu a história dele ainda. Camarada que teve muita dificuldade, mas a Bíblia mostra como Deus teve compaixão dele, e eu quero dizer para você que, se Deus teve compaixão dele, ele vai ter compaixão de você também, tá? A história dele está relatada no livro de Lucas, capítulo 19. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vai falar de Zaqueu, ou publicano. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, Jesus vai falar agora: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, a história de Zaqueu é algo incrível e talvez você se identifique com a vida desse homem. Eu me identifiquei muito no início da minha fé com Zaqueu, porque a história dele pode ensinar muita coisa interessante para a gente. Em primeiro lugar, eu preciso explicar para você quem foi Zaqueu. A Bíblia conta que Zaqueu foi um publicano, ele foi um cobrador de impostos. Vou te explicar o que é isso. Hoje, quando você paga suas contas, o imposto do governo já está embutido no preço dos produtos. Você comprou uma gasolina, você vai pagar conta de luz, você vai comprar qualquer outro produto, está lá já o imposto embutido no preço. Naquela época era um pouco diferente. Roma, que era o país que dominava Israel naquela época, ele estipulou impostos para o povo. Eram impostos caríssimos, altíssimos. Só que o povo tinha que pagar. E para certificar de que o povo realmente estava pagando esses impostos, Roma contratava servidores públicos de Roma, que eram os cobradores de impostos. O cara tinha 2 formas de pagar imposto. Ou ele ia no centro de recolhimento de imposto, ou, se ele não fosse lá, por livre e espontânea vontade, pagasse seus impostos, ele receberia a visitinha do cobrador de impostos. Eram camaradas brutais, terríveis, que faziam coisas terríveis com aquele povo. O povo de Israel era um povo muito sofrido. Era um povo que, como eu disse, pagavam impostos caríssimos, e esses cobradores de impostos, eles cobravam sobretaxas em cima dos impostos, e eles enriqueciam de maneira ilícita em cima daquilo que eles extorquiam do povo. E, para piorar a situação, além de ser funcionário público de Roma, além de serem corruptos terríveis, eles também eram judeus. Roma, quando contratava alguém para essa função, ele contratava um judeu. Então, o povo daquela época, a sociedade daquela época, os mais pobres principalmente, eles viam no cobrador de impostos um traidor. Alguém que viveu com eles, alguém que comeu com eles, que andou na mesma rua que eles e agora extorque do seu próprio povo. E esses cobradores de impostos, eles eram riquíssimos, como eu disse. Eles ficavam ricos. A Bíblia conta que Zaqueu era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos publicanos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Quem organizou o esquema corrupto dos cobradores de impostos de Jericó foi Zaqueu, queridos. Zaqueu talvez fosse o cobrador mais corrupto que tinha ali. Eu imagino que ele tinha parte no roubo de todas aquelas pessoas, porque de alguma forma ou de outra tinha que passar a propina na mão de Zaqueu. Como eu disse para você, eles eram extremamente corruptos. Mas tinha uma alta posição social. Tinha muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, Jericó era uma cidade importante da época. Só pessoas importantes moravam lá. Era talvez um dos metros quadrados mais caros daquele lugar naquela época. Pensa num lugar caro aí para morar. É mais ou menos aí, parecido com Jericó, que eles viviam.
E ele não morava numa periferia, ele morava num bairro bonito, quem sabe num condomínio chique, com muita segurança, com coisas boas. Eu imagino que ele podia comprar o que ele quisesse. Acho que se a gente pudesse entrar na casa de Zaqueu, a gente podia encontrar lá, quem sabe, uma TV de plasma de 80 polegadas, ou uma carroça do ano. Enfim, esse camarada tinha amigos importantes, influentes, ele era um homem importante. Só que a Bíblia não conta esses momentos glamurosos da vida de Zaqueu. O que a Bíblia conta é que Zaqueu sai de casa um belo dia e a Bíblia conta que ele vai ter com Jesus. Ele vai ao encontro de Cristo. E aqui eu quero deixar claro o primeiro ponto para você refletir, para a gente refletir. Zaqueu foi atrás de Cristo porque tinha alguma coisa faltando dentro do seu coração. Talvez eu estou falando para você que também tem o mesmo sentimento que Zaqueu teve naquele dia. Você está me ouvindo aí, está percebendo que tem algum espaço vazio no seu coração. Você está tentando preencher esse espaço vazio com droga, com bebida, com mulheres, com homens, com coisas erradas, coisas que você não se sente feliz em fazer. Pode se sentir na hora, pode achar legal na hora, mas você sabe a tristeza que é quando amanhece um novo dia. O sentimento de solidão que você tem. Só Deus sabe, e você também sabe a dificuldade que é. Talvez você está procurando preencher esse espaço vazio no lugar errado. Zaqueu tinha esse espaço vazio e ele procurou o único que poderia preencher o espaço vazio do coração dele, e esse único é Jesus. Se você tem um espaço vazio no seu coração e está tentando preenchê-lo de todas as formas e não consegue resolução para isso, entenda que o único que pode preencher o espaço vazio do seu coração é Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que está triste aí, preocupado, coração apertado, sem saber para onde ir. Querido, saiba que Jesus pode preencher o seu espaço vazio. Jesus pode cuidar de você. E a Bíblia conta que Zaqueu sai da sua casa, da sua mansão, quem sabe, e vai ter com Jesus. E ele indo ter com Jesus, ele se encontra com Cristo. É um outro exemplo lindo, porque quem vai ao encontro de Jesus o encontra. É impossível ir até Jesus e não encontrá-lo. Não importa qual seja o seu tamanho, a sua estatura, não importa onde você esteja, em cima de uma árvore, não importa. Não importa se tem uma multidão em sua volta. Jesus vai olhar para você da mesma forma que ele olhou para Zaqueu. Jesus vai perceber você, na verdade ele já está percebendo você e você não está percebendo, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida para transformar o teu coração agora, para que você possa permitir com que ele entre dentro de você e te ajude a ser uma pessoa melhor. Queridos, Jesus transformou a vida de Zaqueu, porque é impossível continuar a mesma pessoa depois que tem um encontro verdadeiro com ele. Jesus transforma tanto a vida de Zaqueu, que a Bíblia conta que Zaqueu leva Jesus para a casa dele. E no meio da conversa ele fica tão emocionado que ele pede a palavra e fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E a outra metade eu vou devolver 4 vezes mais de que eu roubei. E aí eu te faço uma pergunta. Eu falei para você isso no início do vídeo. Quem Zaqueu roubou? Queridos, Zaqueu roubou praticamente da cidade inteira. Você pode pensar, poxa, toda a fortuna que ele acumulou, ele ficou pobre. Metade ele deu para os pobres, a outra metade ele devolveu 4 vezes mais de quem ele roubou, então não sobrou dinheiro. Quero dizer para você que Zaqueu não ficou pobre, porque ele encontrou a joia mais valiosa de todas as joias. E essa joia, querida, é Jesus Cristo. Talvez você está andando por aí querendo encontrar valor para a sua vida. Entenda que Jesus pode suprir essa necessidade sua. Jesus pode ser a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. Você pode abrir o seu coração para Jesus trabalhar. E a consequência de Zaqueu ter aberto o coração para Jesus entrar é que Jesus não salvou só a vida de Zaqueu, mas Jesus salvou a casa de Zaqueu. Querido, querida, ele pode salvar a tua casa também, ele pode salvar teus filhos, ele pode salvar teu marido, tua esposa, as pessoas que você ama. Ele pode fazer isso por você porque ele tem poder para salvar. Como eu disse, é impossível continuar a mesma pessoa depois que você tem um encontro verdadeiro com Cristo. E aí eu te faço um apelo. Por que você não entrega a sua vida para Jesus? Por que você não abre o seu coração para ele trabalhar? Eu estaria orando para você, para que ao longo da sua vida você tome essa decisão. Porque eu tenho certeza de que ele vai te ajudar a dar o próximo passo. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.